Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E essas fotos que vocês acabaram de ver são de rios e córregos aqui de Guarulhos. Parece que esse é um problema geral, né, no nosso país. Rios poluídos, né, rios dentro de cidades, rios urbanos, né, rios que atravessam áreas urbanas estarem completamente poluídos. E um rio poluído é uma coisa muito desagradável. Ele exala um cheiro muito ruim, é foco de infestação de roedores, de ratos, de ratazanas, baratas, por causa do lixo que se acumula ali, o esgoto, enfim, é um transtorno. Ou você até mesmo residir perto de rios e córregos poluídos é um transtorno. Sua casa vai ter ratos, vai ter baratas, vai ter mais pernilongos, enfim, não é bom para ninguém um rio poluído. E eu vejo que há um certo descaso dos governantes referente a rios, né, a despoluição de rios. Parece que é um problema generalizado isso aí. O rio Tietê, por exemplo, que é um ralo de gasto de dinheiro ali, o governo aí, vários governadores aí, tentando, entre aspas, aí, despoluir o rio Tietê, mas sempre com métodos notoriamente ineficazes aí, né? Ficar recolhendo lixo do fundo, enfim, mas nada que nenhuma medida que impeça que o rio volte a ser poluído. Então aquilo ali é um ralo de dinheiro, bilhões já foram gastos e o rio continua sujo e poluído e muito fedorento aí, principalmente em época de calor. Então, e todos os governantes aí, né, a maioria do PSDB está aí no governo há mais de 2 décadas, continua fazendo esse tipo de coisa, agora com o governador Dória, e a população parece que não prestou atenção direito nisso aí. Tanto que reelegeu novamente um governo do PSDB aqui em São Paulo. E essa questão de poluição de rios aqui em Guarulhos também é algo bastante preocupante. Tem o próprio Tietê, né, que passa aqui no sul da cidade, o rio Baquirivu, o rio Cabo Sul, enfim, tem uma série de rios e muitos córregos, né, e vários córregos pequenos diversos aí, que atravessam as cidades aí, que foram canalizados em longos trechos e tem até construções em cima já, ruas, casas, né, em alguns deles aí. Mas a poluição permanece, a poluição fica lá, e eu vejo que muitos desses rios, se fossem despoluídos, eles poderiam servir de áreas de lazer, poderia movimentar a economia da cidade, e poderia servir até de transporte, pequenos transportes, ou pequenos passeios ali. A cidade de Guarulhos carece de muita área de lazer. Eu fiz até um vídeo sobre isso recentemente, falando que a cidade carece, a cidade é carente de áreas de lazer. E quando se vê crianças, aí meninos entrando nos lagos lá do Bosque Maia, por exemplo, a população fica revoltada, a população não gosta. É claro que é errado, atrapalha ali, porque tem animais que vivem ali, tem peixes, tem tartarugas que vivem ali nesses lagos, e não são locais apropriados para banho. Mas esses meninos estão entendendo, os meninos possivelmente não conhecem esse problema aí do bioma ali da região. Mas eles querem se divertir, se refrescar nesses dias de calor aí, não tem locais na cidade em quantidade suficiente para servir a população, principalmente a população mais pobre, que não pode muitas vezes pagar um clube. E a despoluição de rios, olha, para mim é um direito do cidadão. O cidadão, ele tem um direito ali de ter um rio despoluído perto da casa dele, perto da onde ele mora, ou na cidade dele. É um direito, bem como também é um dever do cidadão não sujar esse córrego. Mas o que se vê é que muitos esgotos ali simplesmente são despejados
nesses córregos, nesses rios, sem nenhum tratamento, né? Então, assim, a rede de esgoto, de saneamento básico da cidade ainda é bastante falha. A cidade cresceu muito de forma irresponsável por alguns prefeitos aí no passado, que de olho só no IPTU, né, no crescimento da arrecadação pelo IPTU, não preparou a cidade para o crescimento. Então, grandes áreas da cidade foram loteadas sem nenhuma infraestrutura e saneamento básico. Muitos lotes foram vendidos em áreas que não tinha galeria de esgoto. Então, é uma completa irresponsabilidade o que foi feito aqui na cidade, um crescimento totalmente fora de planejamento, desordenado, e que hoje a cidade colhe os resultados com desmatamento, poluição de rios, destruição de nascentes de água, crescimento aí do desmatamento em áreas de preservação ambiental. Então é um problema aí que atinge a todos, né? De uma certa forma atinge a todos. E como eu estava dizendo, a despoluição de rios é um processo lento, não é um processo de um dia para o outro, mas é um processo que precisa-se já começar a pensar nisso. Despoluir rios não é algo impossível. Teve muitas cidades que no passado já fizeram isso. No passado, que tinha menos disponibilidade de tecnologias que hoje estão disponíveis, mesmo assim muitas cidades do mundo afora conseguiram despoluir rios que eram muito poluídos e que os esgotos caíam diretamente nele, ali no rio, e no leito do rio mesmo, e hoje os rios são limpos, tem peixes, serve até para as pessoas entrarem nele, ali, se refrescarem. Você sabia que as águas do rio Jundiaí agora são apropriadas para o uso e consumo humano? Pois é, depois de um processo de despoluição que durou 33 anos, a água que corre pelos 128 quilômetros do rio já pode ser consumida após ter sido tratada. A bacia do rio Jundiaí é a primeira do Brasil que obteve sucesso na despoluição. Isso é uma grande conquista da nossa região e também da Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ, que fazem a gestão das águas das bacias. Isso envolveu muitas pessoas, muito dinheiro e muito tempo. Só para se ter uma ideia, em 1977, o governo do estado de São Paulo classificou o rio Jundiaí como classe 4, ou seja, a classe de pior qualidade, onde você não pode usar para nenhum tipo de uso, como abastecimento público ou abastecimento industrial. A partir daí, houve toda uma movimentação da sociedade, da bacia do rio Jundiaí e depois de toda a região do PCJ para colaborar nesse processo, sendo feito diversas ações, dentre elas financiamento com recursos da cobrança para as obras, para ações em vários municípios daquela bacia. Por muitos anos, o rio Jundiaí recebia toneladas de esgoto e de resíduos industriais. Para conseguir descontaminar o rio, foram construídas estações de tratamento de esgoto em Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e em Itupeva. A cidade de Jundiaí, que era responsável por 70% da poluição do rio, trabalhou duro para deixar de contaminar os mananciais. Indaiatuba também investiu muito no tratamento de esgoto. E assim o Estado investiu num modelo de recuperação de bacia hidrográfica, onde a CETESB foi a gerenciadora dessas ações. As indústrias entraram com uma participação financeira, antecipando recursos para os investimentos de infraestrutura. O Estado bancou os projetos executivos dessa infraestrutura necessária, né? E os municípios e os serviços autônomos de água e esgoto participaram também com a contribuição no sentido de executar essas obras. Os últimos 56 quilômetros do rio Jundiaí foram reclassificados. De classe 4, o trecho passou para classe 3. Estamos no rumo do rio que queremos.
Isso quer dizer que Salto vai poder captar, tratar e distribuir a água do Rio Jundiaí. E isso soluciona os problemas de abastecimento do município. Valeu a pena. Os peixes voltaram, inclusive os jundiás. O Rio Jundiaí está mais limpo para você. Um grande presente para a nossa região. Uma grande vitória da agência PCJ, dos comitês PCJ e das câmaras técnicas. Agência das Bacias PCJ e comitês PCJ. Estamos cuidando da água que chega até você e sua família, garantindo uma qualidade de vida cada vez melhor. E aqui em Guarulhos daria para fazer isso. Muitos rios passam por áreas que poderiam ser praças, que poderiam ser parques, que poderiam servir ali para áreas de lazer. E só que do jeito que está não dá para fazer. Quem vai querer ficar num parque sentado, comendo uma pipoca, tomando um sorvete ali, ou conversando com amigos, com namorada, com namorado, sem sentir um cheiro terrível ali? Não tem como. Então a cidade de Guarulhos precisa começar sim a pensar em como despoluir a cidade, ou como despoluir os rios. A Sabesp prometeu aí investir não sei quantos bilhões aí em saneamento básico aqui em Guarulhos. Eu espero que esteja incluído nesse montante a construção de galerias de esgotos, justamente para que esse esgoto não continue caindo nos rios, nos córregos aí, né? Que esse esgoto possa ser devidamente recolhido, até tratado, né? E transformado em água potável novamente. Então, só que eu não sei se existe na cidade um planejamento sobre isso, um mapeamento bem feito dos rios e córregos da cidade e como que poderia ser feito para começar a pensar em despoluição. Começar pelo que é mais fácil e depois ir indo para o que é mais difícil fazer, que é o esgoto doméstico. Mas não é algo impossível, é algo que precisa começar, é algo que precisa de vontade política, né? Mas parece que despoluir rio é uma coisa que não traz voto, né? Porque é uma coisa demorada, é uma coisa que dificilmente, se começar nessa gestão, vai terminar nessa gestão, né? Com certeza vai começar numa gestão e vai terminar em outras muito para frente. Não é nem na próxima, vai começar em outras, vai terminar em outras para frente. Então, para politiqueiros que não estão interessados aí na cidade, estão interessados em seu projeto de poder, não se importam com isso. Não vão se importar em tomar iniciativas que os resultados serão sentidos lá na frente, né, depois da gestão dele, bem depois da gestão dele. Esse é um problema sério aqui, né, de projeto de cidade, que é outro assunto que eu abordei, comecei a abordar num vídeo aí recentemente, que Guarulhos carece de um projeto de cidade. E esse projeto de cidade deve incluir também a despoluição de rios, a disponibilização desses rios para a sociedade como parte ali do bioma da cidade, como parte ali de um sistema até mesmo de lazer. Não só um sistema da fauna da cidade, mas de um sistema todo que pode ser também usado para o lazer, para o turismo, para transportes, né? Não sei, né? Eu não entendo muito dessa questão de transporte fluvial, né? Mas é algo também que poderia ser pensado também. Em rios muito poluídos isso fica inviável fazer esse tipo de coisa. Mas é isso, né? Eu queria levantar esse assunto aí com a sociedade guarulhense. Acredito que a sociedade precisa começar a pensar nisso também, precisa ser alvo de atenção também,
dos guarulhenses, os seus rios, não só suas matas. Não adianta só limpar as matas, os rios também precisam ser limpos, precisa recuperar mata em torno desses rios. Muitas vezes os rios estão desmatados ao seu redor, estão com construções irregulares, muito acúmulo de lixo, local viciado, onde as pessoas descartam lixo, pessoas mal educadas aí descartam lixo. Então tudo isso precisa incluir, tudo isso precisa ser visto em um planejamento, para que a gente comece a pensar numa nova Guarulhos, uma Guarulhos aí com um planejamento, uma cidade que a gente sonha, que a gente deseja e que precisa começar a sair do papel, a sair do sonho e precisa começar a vir para a prática, para a realidade. Então é isso. Eu espero que esse assunto sirva de reflexão aí para todos. Compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus contatos, deixe o seu like, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira tem um vídeo sobre Guarulhos aqui. É um vídeo de um tema que é um tema guarulhense, mas que é expandido para uma situação geral. Por isso qualquer brasileiro pode ter acesso a esses, pode assistir um vídeo e aproveitar o conteúdo dele, um vídeo, mesmo sendo um vídeo de Guarulhos. E toda terça-feira um vídeo sobre assuntos gerais aqui. Então, aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até breve.